Olá! Idoso de Teutônia é vítima do golpe do prêmio pelo telefone. Este e outros destaques você confere a partir de agora no Redação Informativo. Um homem foi vítima de tentativa de homicídio por volta das 5h30 da tarde deste domingo no bairro Santo Antônio, em Lajeado. Segundo o registro, Fabrício Júnior da Silva Moura, de 23 anos, seguia com seu veículo Astra pela rua Álvaro Melo quando 5 tiros foram disparados em sua direção. Moura e seu filho, de 1 ano e 7 meses, que estava junto no carro, não sofreram ferimentos. Os tiros atingiram a lataria do automóvel. A Brigada Militar foi acionada e conduziu a vítima à delegacia. O Astra foi recolhido para perícia. Os responsáveis pelos tiros foram identificados pela vítima e as motivações do atentado passam a ser investigadas pela Polícia Civil. E uma partida de futebol amador terminou em briga durante a tarde de domingo no Esporte Clube Canarinho, em Cruzeiro do Sul. O jogo entre o time da casa e o São Rafael, que iniciou às 15h45, transcorria de forma normal, até o árbitro dar cartão amarelo para um atacante por ofender o bandeirinha no fim do primeiro tempo. Neste momento, o juiz foi cercado por atletas do Canarinho, que começaram a ofendê-lo enquanto o time adversário tentava separar. O trio de arbitragem precisou ser escoltado pela Brigada Militar ao vestiário e a partida foi interrompida. O árbitro registrou a ocorrência na delegacia e assinalou na súmula da partida os atletas que o agrediram. E o motorista de um caminhão com reboque perdeu o controle da direção do veículo e saiu da pista por volta das 10 da noite deste domingo na Rota do Sol. De acordo com o grupo rodoviário da Brigada Militar de Teutônia, o acidente ocorreu no quilômetro 75 da RSC 453 em linha Catarina Alta. O condutor seguia no sentido Garibaldi Estrela e caiu na vala lateral da rodovia, colidindo contra a vegetação, mas não houve feridos. Um foragido de 33 anos foi preso pela Brigada Militar no bairro São João, em Bom Retiro do Sul, por volta das 3h30 da tarde de domingo. Em abordagens pela Avenida Senador Pinheiro Machado, os policiais constataram que o homem tinha um mandado de prisão expedido contra si. Segundo a Brigada, o capturado tem várias passagens pela polícia por furtos. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado para o registro da ocorrência e depois foi recolhido ao Presídio Estadual de Lajeado. E um homem de 31 anos foi preso por volta das 10 horas deste domingo no Centro de Progresso com a Carteira Nacional de Habilitação falsificada. Ele foi abordado pela Brigada Militar quando conduzia um Gol na rua Coronel Fete Filho. Em verificação aos documentos do motorista, os policiais constataram que a habilitação é inexistente. O homem admitiu ter adquirido a carteira em Porto Alegre. Foi autuado em flagrante na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado e depois encaminhado ao presídio. E um casal foi vítima de roubo por volta das 7 da noite da sexta-feira. O homem de 42 anos e a mulher de 43 chegavam em casa no bairro Montanha quando foram surpreendidos por 2 homens armados enquanto abriu a porta da garagem. Os criminosos abordaram o casal pedindo dinheiro. Eles entraram na residência e roubaram 3 celulares, um tablet, 2 aparelhos de DVD, um decodificador de sinal fechado, uma TV de 42 polegadas e cerca de R$2.000 em dinheiro. Em seguida, um dos homens obrigou o dono da casa a ir até uma loja de propriedade da família. No estabelecimento comercial, ele levou em torno de 40 aparelhos de celular e o dinheiro do caixa, entre R$2.000 e R$3.000. Em seguida, voltou à casa para pegar o outro assaltante que manteve a mulher como refém. Os 2 fugiram com o carro da família. E a próxima notícia serve como um alerta. É para você que está em casa entender que não há possibilidade de você ser premiado em um concurso sem que você tenha, no mínimo, se inscrito nesse concurso. As empresas não estão distribuindo prêmios, não estão dando dinheiro, não tem dinheiro fácil, muito menos quando você deve pagar quantia para receber outra. Preste atenção nessa informação.
Um homem de 60 anos, morador do bairro Languiru, foi vítima de estelionato na manhã de sábado. Ele recebeu uma ligação no celular no qual um golpista se passava por funcionário da operadora Vivo. O suposto funcionário informou que o idoso havia ganho um prêmio de R$130 mil e solicitou o número de sua conta bancária para realizar o depósito. Para que o valor fosse entregue, o teutoniense deveria realizar um depósito de R$1.000 como prova de que havia sido notificado do prêmio. Após o depósito, o falso atendente pediu que o idoso depositasse mais R$780. A vítima disse que não tinha o dinheiro. Em um acordo com o golpista, depositou mais R$100. Depois disso, repassou o número do comprovante do depósito para o suposto funcionário. Ao questionar por que ainda não havia recebido os R$130 mil, a vítima foi informada de que deveria ir até uma farmácia realizar uma recarga de créditos no celular. Somente neste momento, o idoso desconfiou ter sido enganado. Ele entrou em contato com o banco, tentando reaver o dinheiro depositado, mas acabou perdendo R$1.100. 2 homens menores de idade foram pegos dirigindo na região durante a noite de sábado e a madrugada de domingo. Um adolescente de 15 anos conduzia uma motocicleta Honda de propriedade da sua mãe, em torno das 7h15 da noite de sábado, quando foi abordado pela Brigada Militar. Ele não atendeu a ordem de parar e foi perseguido pelos policiais. Enquanto fugia, o menor bateu em 2 carros e sofreu uma lesão no braço e na perna esquerda, além de escoriações pelo corpo. O outro rapaz de 17 anos estava na carona, mas não se feriu. A moto foi recolhida e o adolescente entregue à responsável. Mais tarde, por volta da 00h14, um jovem de 17 anos foi pego dirigindo um Passat da família na localidade de Daltro Filho, em Imigrante. Ele seguia em direção à Estrela e levava o pai e a mãe na carona quando foi abordado pela polícia. O automóvel pertence à mãe do rapaz, que não tinha carteira nacional de habilitação. O carro foi entregue ao pai para ser conduzido. E a Polícia Rodoviária Federal dispôs sobre a restrição do trânsito de combinações de veículos de carga e demais veículos portadores de autorização especial de trânsito em rodovias federais nos períodos dos feriados do ano de 2015. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. A iniciativa levou em conta a carga horária dos trabalhadores, o fluxo dos veículos, prevenções de acidentes de trânsito e as decisões já adotadas diariamente. A publicação definiu procedimentos no Carnaval, Semana Santa, Tiradentes, Dia de Trabalho, Corpus Christi, Independência, Nossa Senhora Aparecida, Finados, Fim de Anos e festejos juninos. Nas datas fica proibido o transporte de combinações de veículos de carga, combinações de transporte de veículos e combinações de veículos ou de transporte de veículos e cargas paletizadas, que são autorizados a circular portando ou não autorização, bem como o trânsito dos demais veículos portadores da autorização. Excetuam-se dessa proibição as combinações de veículos com até 2 unidades, sendo caminhão-trator e um semi-reboque ou um caminhão e um reboque. O debate da reforma política reuniu em Porto Alegre o vice-presidente da República, Michel Temer, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e o governador José Ivo Sartori. Veja na matéria de Heron Vidal. O vice-presidente da República, Michel Temer, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e o ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, estiveram na manhã desta segunda-feira com o governador José Ivo Sartori, no Palácio Piratini. Depois de uma breve conversa, todos seguiram para a Assembleia Legislativa, onde ocorre o Fórum dos Grandes Debates. A abertura do evento, que discute o tema Reforma Política, Visões para Construir a Mudança, foi transferida do auditório Dante Baroni para o plenário da Assembleia, devido a protestos. Em sua palestra, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, lembrou que o Brasil tem 32 partidos políticos. Mas ele fixou um prazo para a votação da reforma política. Será entre a primeira e a terceira semana de maio, dependendo dos dias que derem quórum. Consequentemente, haverá um dia que atingirá as 40 sessões, que eu tenho a sincera confiança que o presidente Rodrigo Maia e o relator Marcelo Castro vão conseguir colocar para votar.
Mas se não colocarem por qualquer razão de obstrução, não pela vontade deles, que são empenhadíssimos na reforma, nós faremos uma semana inteira que só se votará a reforma política no parlamento, começando a segunda-feira e terminando quando acabar de votar. As decisões são políticas e essa decisão política ela já está tomada. O vice-presidente Michel Temer não tem dúvidas. A reforma vai acontecer. Agora a reforma vai, porque cumprindo o regimento, se em 40 dias não se aprovar na comissão especial, e tendo à frente o Rodrigo Maia e o Marcelo Castro, certa e seguramente, no 38º dia, você estará recebendo a reforma política da comissão. Não tenho dúvida disso. Ora, se nós não realizarmos, haverá, digamos assim, uma descrença, uma decepção. Não que a reforma política vai resolver todos os problemas do país, não resolverá. Poderá redimensionar a equação da representação popular, mas não é a panaceia para todos os males, evidentemente, como não o foi a Constituinte em 1988. Para o governador José Ivo Sartori, a reforma é uma exigência da sociedade. Tenho certeza que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal vão cumprir isto que deve ser um sinal de mudança e transformação da forma de participação de toda a sociedade no processo político brasileiro. Hoje, quem não se conforma mais é a sociedade brasileira. Precisamos sacudir a poeira, sair da zona de conforto para propor soluções novas para antigos problemas de participação da sociedade. A Secretaria de Agricultura e Urbanismo de Lajeado está executando uma limpeza geral no bairro Santo André. Recolhimento de lixo verde e entulhos espalhados pelas ruas do bairro estão sendo retirados com a ajuda de tratores, caminhões e retroescavadeiras. Recentemente, o bairro Santo Antônio e também o São José receberam os serviços. Quanto à poda de árvores, durante o fim de semana, servidores da Secretaria executaram a poda na Avenida Benjamin Constant, no quarteirão situado entre as ruas Saldanha Marinho e Carlos von Koseritz. E o Rio Grande do Sul vai atingir 15 milhões de toneladas na colheita de soja. Acompanhe com a jornalista Gabriela Alcântara. A produção de soja no Rio Grande do Sul deve atingir a marca inédita de 15 milhões de toneladas em 2015. A estimativa foi confirmada neste sábado durante a 8ª abertura da colheita do grão em Tupanciretã. O município, localizado na área central do estado, é considerado capital gaúcha da soja, com mais de 140 mil hectares de área de cultivo e produção prevista de 450 mil toneladas para este ano. Tupã é uma cidade assim que está na vanguarda. Se tem variedades novas, cultivares novos, máquinas novas que dão mais eficiência, porque tudo significa colher mais e gastar menos. Então máquinas grandes significam eventualmente gastar menos e significa também qualidade de plantio, qualidade de execução dos trabalhos. Então a tecnologia hoje não é uma questão de escolha, de luxo, não, é questão de sobrevivência. A colheita simbólica contou com a presença do governador José Ivo Sartori, que destacou a importância do setor primário para o desenvolvimento da economia do Rio Grande do Sul e também do Brasil. A soja ela é um multiplicador. Para quem se lembra de como era Tupanciretã há 20 anos atrás, sabe que hoje tem qualidade, hoje tem agregação tecnológica, quem está produzindo está se sentindo satisfeito, a comunidade criou orgulho e assim em todos os lugares do Rio Grande do Sul, onde este avanço da produção e do agronegócio dá uma sustentação muito positiva para toda a economia do Rio Grande do Sul. Segundo dados da Secretaria Estadual da Agricultura e Pecuária, o Rio Grande do Sul possui 5,1 milhões de hectares de área plantada com soja. A Feira do Peixe Vivo de Estrela, organizada pela Secretaria Municipal de Agricultura, terá 2 edições nessa semana. Na quarta-feira, dia 1º de abril, será na Praça Henrique Roller durante todo o dia. Na quinta, dia 2, haverá a venda de peixe em 2 locais, na praça e no bairro das Indústrias, na rua Max Ehrensen, também durante todo o dia. Nessas 2 oportunidades serão oferecidas cerca de 8 toneladas de carpa das espécies capim, húngara, cabeça grande e prateada. Os consumidores podem optar em levar as carpas evisceradas e limpas.
A Secretaria da Agricultura informa que se houver sobra na feira do dia 2, haverá venda de peixe congelado na Feira do Produtor, que vai ocorrer na Sexta-feira Santa, na Praça Henrique Rollard. No último sábado, a Feira do Peixe Vivo comercializou cerca de 1.200 quilos de carpa. Acompanhe agora o comentário da nutricionista Elizabeth Weisman. Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre o sódio. O sódio é um componente de sal de cozinha que, apesar de ser um ingrediente fundamental para o bom funcionamento do organismo, o excesso dele é extremamente nocivo à saúde. Mineral esse que pode ser causador de várias patologias, como hipertensão, retenção de líquidos, problemas renais e até infarto, além de outras. É por isso que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, reduziu ainda mais a recomendação do consumo diário. Entre os adultos, a orientação é ingerir de no máximo 5 gramas de sal. Isso equivale a menos de uma colher de chá rasa, ou 5 pacotinhos servidos em restaurantes, já que cada um contém 1 grama. Mas, infelizmente, consumimos o dobro da quantidade diária recomendada, colocando em risco a nossa saúde. Existe ainda o sódio adicionado em forma de sal comum, tal como nos embutidos, carnes curadas, queijos e outros alimentos industrializados. A todos esses alimentos adiciona-se o sal, que aumenta ainda mais a sua concentração. E você sabia que cerca de 70% do sódio ingerido pelos brasileiros vem dos alimentos industrializados, como molhos prontos, queijos, salgados, e a maioria da população não sabe disso e nem está atenta aos rótulos dos produtos. Vou citar alguns que são os campeões de sódio. O shoyu, muito utilizado na culinária japonesa, a mortadela, o salame, a batata chips, aquelas sopas instantâneas, azeitonas, conservas, queijos, temperos prontos e alimentos congelados. A dica que dou é: use mais ervas e especiarias para temperar os alimentos, como coentro, louro, a salsa, cebolinha, hortelã. Elas dão um sabor especial às suas preparações. Anote aí uma receita de sal de ervas: orégano, alecrim, manjericão, alho, cebola desidratados, em quantidades iguais. Bata tudo no liquidificador e guarde em vidros tampados e utilize para suas preparações. Garanto que sua família irá aprovar. Mais sabor e com muito mais saúde. Uma ótima semana a todos! Termina dia 31, portanto, nesta terça-feira, o prazo para concorrer às bolsas do ProUni. Veja com Luana Karen. Termina amanhã o prazo para estudantes que ainda não estão matriculados em instituições de ensino superior concorrerem a bolsas remanescentes do programa Universidade para Todos, o ProUni. O processo seletivo é para este semestre. Para os estudantes já matriculados, mas que não têm a bolsa, o prazo de inscrição vai até 31 de maio. E esta edição do ProUni tem uma novidade para os estudantes que já fazem faculdade. Caso não haja bolsa disponível no curso em que está matriculado, o estudante pode tentar bolsa em outro curso da área fim, para depois fazer a transferência do benefício para o curso em que está matriculado. Podem concorrer às bolsas do ProUni estudantes que tenham tirado pelo menos 450 pontos e nota acima de 0 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O ProUni oferece bolsas de estudo parciais e integrais em instituições particulares de ensino superior. De Brasília, Luana Karen. Ações do Programa de Eficiência Energética da AES Sul beneficiaram famílias do loteamento Vale dos Pinheiros em Encantado. Neste fim de semana, através do programa Transformando Consumidores em Clientes, 12 famílias tiveram as geladeiras antigas, identificadas como precárias e ineficientes, substituídas por geladeiras novas com selo Procel. As trocas foram feitas no sábado. Além das trocas de geladeiras, a AES Sul também executou ações no loteamento Vale dos Pinheiros, como a regularização da energia elétrica para 39 famílias, instalação de coletores solares para aquecimento de água do banho para 34 famílias e substituição do chuveiro comum por chuveiro eletrônico, que é mais econômico. Além da substituição de 730 lâmpadas incandescentes
por fluorescentes compactas, contribuindo assim para a redução significativa do consumo de energia dessas famílias. No ciclo 2009-2012, a AES Sul investiu R$20 milhões, beneficiando em torno de 250 mil pessoas. Agora, com o novo ciclo, o investimento total será de R$38 milhões, atingindo quase 500 mil pessoas. E o PIB, que é o Produto Interno Bruto brasileiro, chegou a 5 trilhões e 500 bilhões de reais em 2014. Acompanhe com Paulo La Sálvia. O Produto Interno Bruto mede a atividade econômica e a riqueza de um país. Quanto mais se produz, mais o país está consumindo, vendendo e investindo. O PIB leva em consideração 3 setores da economia: agropecuária, indústria e serviços. E é exatamente o setor dos serviços que puxou a alta de 0,1% no PIB do ano passado, que somou mais de 5 trilhões e meio de reais em 2014. Essa variação de 0,1 do PIB, ela pode ser explicada principalmente pelo desempenho de serviços, né, que é o setor que pesa mais, em torno de 71% do PIB. E dentro dos serviços, o maior destaque foi serviços de informação, que engloba toda aquela parte de telecomunicações, serviços de internet, rádio, televisão. Esse foi o maior destaque dentro do setor de serviços, seguido depois das atividades imobiliárias e também a parte de transporte, principalmente transporte de passageiros, né, porque já que o de carga ficou mais estável. O de passageiros, principalmente com relação à Copa do Mundo, né, isso puxou esse dado para cima quando comparado com o ano de 2013. E depois do setor de serviços, foi a atividade agropecuária que mais contribuiu para este resultado. Em relação a 2013, o crescimento nessa área no ano passado foi de 0,4%. Já nos últimos 3 meses do ano passado, a agropecuária foi o setor que mais cresceu, 1,8%. Renan é um pecuarista que comercializa gado em leilões e feiras agropecuárias e também vende leite para a indústria do Centro-Oeste. Por ano, o rendimento com as duas atividades gira em torno de R$150 mil. O agronegócio, de uma maneira geral, vem crescendo e fazendo uma grande diferença na economia do país. Segundo o IBGE, o setor agropecuário responde por cerca de 23,5% do que é produzido atualmente pela economia brasileira. E caso as previsões do Ministério da Agricultura se confirmem, a área vai continuar tendo crescimento este ano. A expectativa de uma safra de grãos elevada, bastante elevada, por volta de até 200 milhões de toneladas este ano. A produção pecuária está crescendo bastante, está se expandindo, principalmente o setor de bovinos, suínos, frangos, né? Ao comentar o resultado do PIB do ano passado, o ministro da Fazenda defendeu que os investimentos das empresas devem ser retomados neste ano. Há um esforço de que a gente veja mais para a segunda metade do ano uma recuperação do investimento. Isso é muito importante para a gente ter a retomada do país. Provavelmente vai ser investimento talvez ligado a outras áreas. A próprio caso da exportação deve ali mesmo criar uma demanda para investimento, firmas, empresas que estejam querendo se aparelhar não só para exportar, mas também para atender o mercado local. Confira o que muda com o novo marco da biodiversidade. O César Mendes tem as informações. Pelo projeto, empresas e pesquisadores brasileiros terão maior facilidade para conseguir autorização para pesquisas. As empresas estrangeiras poderão obter o mesmo benefício, desde que vinculadas a entidades nacionais. Hoje é preciso uma autorização do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, mas o processo pode levar vários meses e exige uma série de documentos. O governo alega que muitas empresas desistem de desenvolver seus produtos no Brasil diante das dificuldades. Quem usa os recursos genéticos para benefício produtivo são as indústrias alimentícias, né, e aí agricultura e alimentação, como se fala, é um grande conjunto. As indústrias farmacêuticas, remédios e outras coisas parecidas. E as indústrias de cosméticos. Mas é preciso levar em conta ainda as comunidades tradicionais que desenvolveram ao longo de gerações o conhecimento sobre o uso da biodiversidade brasileira. Por isso, a lei vai determinar também como repartir os benefícios do comércio de produtos derivados do patrimônio genético brasileiro.
Para mim é fundamental que a gente dê voz às preocupações dos legítimos representantes das comunidades tradicionais. A base da cadeia produtiva começa com as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, as comunidades de produtores de agricultura familiar. As pessoas precisam se manifestar dizendo se elas querem ou não repartir o conhecimento que é delas. Isso é natural. Eu posso querer ser contratado ou não por uma empresa e ser pago ou não pela essa empresa de acordo com o meu interesse. E essas pessoas, essas comunidades precisam ter essa liberdade. 4 audiências públicas foram realizadas antes da votação do projeto no Senado. Representantes do governo, da sociedade civil e dos setores produtivos foram ouvidos. Se hoje nós colhemos quase 7 vezes mais proporcionalmente nas culturas do que colhemos há 40 anos atrás, isso tudo se deve, sim, ao acesso a recursos genéticos, a maior parte deles de centro de origem no exterior. Pesquisadores que têm uma excelente formação para o reconhecimento dessa biodiversidade estão fugindo desse assunto, estão trabalhando inclusive com a biodiversidade de outros países porque não consegue lidar com a legislação vigente atualmente. A falta de uma efetiva participação das populações detentoras de conhecimento tradicional no sentido de outorga a essas populações o direito de decisão sobre o processo. Participar é uma coisa, mas ter direito de decisão, decidir sobre o processo é outra. Digamos que vamos encontrar na Amazônia ou no Brasil a solução para o câncer, para todos. Empresas vão morrer de ganhar dinheiro aí. E lá, o índio, o da comunidade tradicional que trouxe essa revelação, esse conhecimento, vai ficar Capiberibe com a migalha. As comissões de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Agricultura e Assuntos Econômicos já aprovaram a matéria, que recebeu emendas dos relatores. Mas falta ainda a aprovação da Comissão de Constituição e Justiça para a votação no plenário. Para que se tenha uma ideia, com essa lei antiga, 136 contratos foram assinados na busca de usar a biodiversidade brasileira. Só um com indígena. E não tem sentido, as populações tradicionais da Amazônia precisam ganhar dinheiro com a biodiversidade, as empresas brasileiras precisam acreditar e apostar que o uso da biodiversidade de forma sustentável é um bom negócio. Para isso nós precisamos aprovar essa lei. Os blocos de feno ao lado da pista deram a segurança necessária para que nenhum atleta se machucasse acima do normal, assim como os macacões especiais e o capacete de segurança. Na ladeira da Rua Amazonas, em Estrela, o que perdurou não foi o medo de incidentes, foi a adrenalina pura, tanto de skatistas quanto das cerca de 2.500 pessoas que estiveram assistindo ao espetáculo de manobras radicais em cima de uma prancha com rodinhas. O segundo Downhill Estrela Creep Riders deu impulso ao esporte na cidade. 50 atletas da região, de Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais, estiveram em Estrela para mostrar suas habilidades e tentar levar as medalhas da competição. Houve muitos tombos, lógico, quedas, porque o circuito era íngreme e chegou a ultrapassar os 80 km por hora. Saiba quem foram os vencedores daqui a pouco no Papo de Boleiro. E agora, saiba como será a terça-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo, de volta ao Redação Informativo, trazendo a previsão do tempo para esta terça-feira no Rio Grande do Sul e no Vale do Taquari. E nesta terça-feira a instabilidade vai embora do estado, de uma vez por todas. O sol deve começar a brilhar mais forte a partir do centro e no norte do estado algumas nuvens ainda aparecem nessa terça-feira. Mas a tendência é que até o fim do dia o sol brilhe absoluto em todas as regiões do estado. As temperaturas também vão subindo um pouco ao longo da terça-feira. E até sexta devem chegar perto dos 30 graus. Mas vamos ver como fica o tempo aqui na região, no Vale do Taquari. Em Lajeado, a terça-feira amanhece com sol entre nuvens. A mínima prevista é de 15 graus e a máxima pode alcançar os 26 graus. Em Encantado, o dia será ensolarado desde as primeiras horas
A terça-feira começa com 15 graus e a máxima pode chegar aos 24 graus em Encantado nesta terça-feira. Este foi então o Boletim do Tempo para o Redação Informativo. Nós voltamos na próxima edição do programa. Até lá! Obrigado, Rodrigo. Este foi o Redação Informativo desta segunda-feira, 30 de março. Na sequência tem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita amanhã às 6h30 da tarde. Você acompanha a nossa programação também no www.tvinformativo.com.br.